Boa tarde, pessoal. Eu mudei só um pouquinho o tema, nem avisei o pessoal da coordenação aí. Eu vou focar mais em deixar mais amplo a palestra, não focar muito no Zigbee. Então, vai ser sistema remoto de coleta de dados para rede de sensores sem fio. Tá, o que é um sistema remoto de coleta de dados para rede de sensores sem fio? Ela é uma área de pesquisa bastante ativa. Então, uma área bem interessante, o pessoal está entrando agora na faculdade, e é uma área que vai dar muito emprego, a hora que ela vai ficar mais popular ainda e ficar mais barato. Então, essas redes consistem em dispositivos computacionais com capacidade de sensoriamento e comunicação sem fio, ampliando a forma como se percebe o ambiente. Então, dessa forma, antigamente, o pessoal precisava ir em campo coletar dados. O pessoal biólogo passava ali 2, 3, uma semana em campo coletando dados. Hoje a gente usa a tecnologia e não precisa de ninguém ficar lá coletando os dados. Então a gente faz isso de uma forma meio que automática. Muitas aplicações práticas começam a surgir com o desenvolvimento dessa tecnologia, tais como monitoramento industrial, militar e ambiental. Aqui um exemplo de um uso militar. Vocês sabem que a internet e o GPS, ele primeiro era os militares usavam isso. E depois de um bom tempo deles utilizando, que veio para o público. Então o GPS, que nós usamos aí para pegar o nosso Uber de cada dia, ele era uso exclusivo militar. Então, rede de sensores sem fio, que agora a gente vai chamar de RSSF, tende a ser autônomo e requer um alto grau de cooperação para executar as tarefas definidas pela rede. Então, aqui um exemplo de rede de sensores sem fio deve se tornar cada vez mais disponível nas mais diferentes aplicações. Então, você tem um prédio que controla o fluxo de gás, ele vai verificar se tem vazamento, rede de água, segurança para ver se tem pessoas dentro do ambiente, controle de ar, iluminação. Então, praticamente, tudo a gente pode usar o sistema sem fio. Que aí você tem a vantagem ali de não precisar quebrar nada. Em casa mesmo, hoje você tem as câmeras IPs, que também não precisam de fio. Então, isso agiliza também até o processo da instalação deles. As áreas de aplicação do RSSF. Controle. Sensores sem fio podem ser embutidos em peças, numa linha de montagem para fazer o teste do processo de manufatura. Ambiente. Para monitorar variáveis ambientais em locais internos, como prédios, residências e locais externos, como florestas, desertos, oceanos e vulcões. Aqui eu trouxe um sistema de monitoramento de vulcão. Então, se qualquer anomalia que está dando, eles conseguem perceber. Infelizmente, isso ele não dá com antecedência, ele vai avisar ali no máximo uns 5 minutos antes de ter o vulcão ficar ativo, mas é melhor do que nada. É melhor do que se já via a neve, a lava caindo na sua cabeça. A mesma coisa, maremoto, tem vários sensores que eles tentam avisar pelo menos com algum tempo de antecedência, para dar tempo das pessoas escaparem. Então esse sistema de vulcão é bem interessante. E também aqui eu trouxe uma planta nuclear, que eles usam diversos sensores. Tem lá monitoramento do reator nuclear, monitoramento do ambiente, tem o monitoramento dos operadores, o banco de dados, tem um servidor, roteador. Então é uma estrutura complexa para estar usando essas informações. Também podemos usar no tráfego, para monitorar tráfego de veículos em rodovia, malhas viárias urbanas. Segurança,
para prover seguranças em centros comerciais, estacionamentos. Medicina e biologia, detectar a presença de substâncias que indicam a presença ou o surgimento de um problema biológico, seja no corpo humano ou animal. Em animais isso é bem utilizado. Então aqui é um sensor introduzido no corpo humano para monitorar condições físicas. Então atletas aí de alta performance, eles usam esse tipo de recurso. Os militares, para detectar movimentos inimigos, explosões, a presença de material perigoso, como gás venenoso ou radiação. Nesse tipo de aplicações, os requisitos de segurança são fundamentais. O alcance das transmissões dos sensores, geralmente ele é reduzido. Por exemplo, eu posso usar um sistema XBee para ele mandar informação de 1,5 km. Então eu posso ter 1,5 km, um sensor, outro 1,5 km, mas quando os militares trabalham com isso, eles diminuem essa distância. Né? Ele coloca lá 1 km ou até menos. Do fato também que eles criptografam os processos de dados. Ele não vai passar o dado bruto. Ele vai criptografar e vai mandando isso pelos sensores. Os setores de aplicações do RSSF. Produção industrial, monitoramento em indústrias petroquímicas, fábricas, refinarias e siderúrgicas. Eles vão medir ali o fluxo, pressão, temperatura, o nível e vai verificar se tem problemas de vazamento ou aquecimento. Então, qualquer variação no sistema deles, eles vão detectar, vão desligar. Hoje nós temos o Arduino. Quem não conhece o Arduino aqui, levanta a mão. Quem não conhece? Só um. Hoje nós temos a placa Arduino, temos diversos sensores. Então, nós podemos fazer algumas aplicações, tipo, para verificar gás, vazamento de gás, monitorar a presença de pessoas em sala. Então, tipo, eu já vi vários projetos que os alunos fizeram para verificar se uma sala tem gente na sala de aula. Se não tem, ele já desliga o ar-condicionado. Então, já economiza dinheiro dentro das faculdades. Então, esse projeto, se não me engano, está sendo feito aqui na UFMT, mas em 2, 3 salas. Mas o ideal seria ser aplicado em tudo. Então, todo mundo saiu para o intervalo, ele vai lá e desliga o ar. Então, aqui é um exemplo, uma foto. Temos a distribuição de energia e gás, monitoramento da linha de distribuição de energia, sistema de distribuição de gás e água. E os parâmetros também é o mesmo, né? Fluxo, pressão, temperatura e nível. Áreas industriais. Monitoramento de dados em áreas de difícil acesso ou perigosas. Por exemplo, em dutos. Então, eles colocam algum carrinho ali e o carrinho vai verificar se tem algum problema. Então, já evita de deixar um humano entrar num lugar apertado. Então, eles colocam algum carro para fazer esse monitoramento. Para percorrer, ver onde tem algum problema. Então, é bem utilizado. Extração de petróleo e gás. Na indústria de petróleo e gás, principalmente em plataformas em alto mar, o monitoramento da extração de petróleo e gás é crítico. Então, aqui nós temos um exemplo. Indústria de aviação. Na indústria de aviação, cada vez mais é utilizada a tecnologia fly-by-wire, onde transdutores, sensores e atuadores são largamente utilizados. E aí acontece, em 2014, o voo MH370, ele desaparece e ninguém localiza o voo e tinha 239 pessoas a bordo. Então, como no século 21, um avião daquele tamanho desaparece e ninguém sabe para onde foi? Tem só especulações. É óbvio que ele caiu no mar, mas ninguém nunca vai achar. Porque os sensores, o piloto tinha acesso a todos os sensores. Então ele desligou todos os sensores e aí não tem como localizar o avião. Então os caras, eu acho que eles falharam, né? Não podiam deixar todos os sensores disponíveis para o piloto. Ele desligou tudo. A única coisa que sabiam é que o motor, ele tinha um sensor no motor para saber se o motor estava ligado ou não. Depois que ele sumiu, ele ficou 7 horas no ar.
Então ele pode ter viajado para qualquer direção durante 7 horas. E aí ele parou de mandar informação. Ou seja, então ele caiu. Então depois que ele foi detectado que ele sumiu, ele ainda percorreu 7 horas, andando aí pelo marzão, antes de cair. O pessoal até que saiu na mídia aí, acharam uns pedacinhos dele. Foi só para falar, porque eu acho que não acharam não. Então, tipo, século 21, 230... E se não me engano, saiu uma notícia anteontem que eles não vão mais procurar. Deram como perdido depois de 3 anos. Os familiares estão reclamando que é uma vergonha, mas é jogar dinheiro fora, tentar achar esse avião. Hein? Tarefas típicas. Determinar o valor de algum parâmetro num dado local. Então, numa aplicação ambiental, pode-se desejar saber qual é o valor da temperatura, pressão atmosférica, quantidade de luz, umidade relativa em diferentes locais. Então, você coloca várias estações em lugares diferentes, você vai coletar todos esses dados. Detectar a ocorrência de eventos. Numa aplicação de tráfego, pode-se desejar saber se há algum veículo trafegando no cruzamento, estimar a sua velocidade e direção. Classificar um objeto detectado. Ele pode querer detectar se é um carro que está passando na via, se é uma moto, se é um caminhão, um ônibus. Então, baseado no peso, você identifica qual elemento está passando na via. As características. Endereçamento dos sensores. Dependendo da aplicação, cada sensor pode ser endereçado unicamente ou não. Eu posso usar um sensor, eu posso usar um conjunto de sensores. Agregação dos dados. Indica a capacidade de um RSSF de agregar ou sumarizar dados coletados pelos sensores. Foi o que eu falei. Você pode ter um sensor para detectar, por exemplo, umidade de solo, mas a minha fazenda é grande, então eu tenho que colocar vários sensores, e aí um sensor vai mandando a informação para o outro até chegar na minha estação. E isso deixa o sistema mais barato. Você imagina se cada sensor tivesse que mandar direto informação para a base. Você teria que ter várias bases espalhadas pela sua fazenda. Mas a gente usa o recurso de um sensor está mandando informação para outro sensor até chegar ao sensor mais próximo da estação. Então aí você está economizando dinheiro, não está usando fio, claro, porque essa tecnologia não é para você ficar passando fio. E aí você passa toda a informação. Então é um sistema bem legal de estar fazendo trabalho. Pessoas de engenharias, várias engenharias usam esse tipo de recurso. E é bem bacana. Mobilidade dos sensores. Indica se os sensores podem se mover ou não em relação ao sistema e que estão coletando os dados. Por exemplo, uma que você vai colocar na superfície do oceano, ela vai se mover, claro. Não tem como ela não se mover. Então é um exemplo de um sensor que vai ficar em movimento. Restrições dos dados coletados. Indica se os dados coletados pelos sensores têm algum tipo de restrição, como intervalo de tempo máximo para disseminação dos seus valores para uma dada entidade de supervisão. Um dos grandes problemas hoje do sistema sem fio é o problema da energia. Então, para evitar que você tenha que ter uma bateria ou alguma coisa para carregar muita energia, você usa o sensor e manda ele hibernar. Por exemplo, eu quero coletar um dado, mas em uma hora, para mim é o suficiente. Então você vai programar o seu dispositivo para ele sair, acordar, pegar o dado, enviar o dado e hibernar de novo, e depois de 1 hora ele liga. Então você vai economizar uma energia absurda do que você ficar mandando dado toda hora. Então aí você vai ver, se a sua aplicação, você precisa de dado de 10 em 10 minutos, em 1 hora. Eu preciso de 1 vez por dia. Melhor. Um esquema que o pessoal usa muito para contornar isso é usar energia solar. Então aí você vai ter uma placa de energia solar, vai captar energia e vai mandar o dado para o seu dispositivo. Quantidade de sensores. Rede contendo de 10 a 100 mil sensores são previstas para aplicações ambientais como monitoramento em oceanos,
florestas. Logo, a escalabilidade é uma questão importante. Limitação da energia, foi o que eu falei. Em muitas aplicações, os sensores serão colocados em áreas remotas, o que não permitirá facilmente o acesso a eles, né? Então, eu vi um projeto bacana que o pessoal fez no Pará, que eles colocavam sensores em árvores nobres. Então, aquelas árvores que são caríssimas, e aí o pessoal derrubava ela, colocava no caminhão, e ela passava pelas vias, mas nessas vias tinham os sensores que localizavam que essas árvores estavam passando ali. Então, a polícia já estava esperando, e ela pegava o caminhão. E aí o caminhão, porque tinha o sensor. Eles colocavam o sensor dentro da árvore. Então, quando os caras pegavam essas árvores que eram mais caras e passavam pelo posto, dava o sinal que eles tinham pego essa árvore da floresta ali perto e eles só escolhiam essas árvores mais caras. Então, é um sistema bacana de você estar meio que evitando não, porque o cara já cortou, né? Mas pelo menos prendendo o pessoal que está fazendo isso. Auto-organização da rede. Sensores numa RSSF podem ser perdidos por causa da sua destruição física ou falta de energia. Claro, ele vai estar remoto, pode acontecer N coisas. Pode cair uma árvore, ou ele ficar mesmo sem energia, por algum motivo. E aí você vai perder ele do nó. Então aí na programação, você já tem que prever isso, vendo que você não está localizando um sensor que era para você mandar o dado, você tem que mandar para um outro sensor para trafegar todos os dados. Tarefas colaborativas. O objetivo principal de uma RSSF é executar alguma tarefa colaborativa, onde é importante detectar e estimar eventos de interesse e não apenas prover mecanismos de comunicação. A capacidade de responder a consultas. Uma consulta sobre uma informação coletada numa dada região pode ser colocada para o sensor individual ou em grupo de sensores. Estabelecimento de rede, distribuição de nodos, despertar os nodos, dimensões envolvidas, densidades, tipos de sensores, área de cobertura, organização, topologia, conectividade. A manutenção, correção das situações de anormalidades provocadas por falhas nos nodos, adaptação às condições de energia da rede, a chegada de novos nodos ou nodos diferentes. Então, às vezes, você no seu sistema, você precisa modificar um sensor que você detectou que ele queimou ou, de algum modo, ele não está fornecendo dados. E aí, o seu sistema tem que estar preparado para você colocar um sensor diferente, que faça a mesma coisa, para o seu sistema funcionar. Então, às vezes, você não consegue comprar o mesmo sensor. Você vai comprar de um outro distribuidor, mas aí o seu sistema tem que estar preparado para funcionar com sensores de marcas diferentes. Sensoriamento. Tempo de exposição do alvo, tipos de dados, largura de banda e frequência de atualização. Foi o que eu disse. Você tem que estimar no seu projeto se você precisa de dado em uma hora, 10 em 10 horas, uma vez por dia. Isso aí vai impactar muito o seu sistema. Se você precisar de dados uma vez por dia, o seu gasto, o seu consumo de energia vai ser bem baixo. Comunicação. Quais as possíveis tecnologias de acesso? WLAN, Bluetooth, XBee. Como estabelecer a topologia da rede, mobilidade dos nodos. Isso aqui é um exemplo de uma aplicação que tem os dados captados pelos sensores. Isso aqui é gerado numa tela para os operadores estarem fazendo a intervenção deles. Por exemplo, se eu tenho um vazamento de gás, eu vou isolar aquela área. Então, baseado nos dados, ele tem todas as informações. Então, tem os operadores que trabalham já com os dados prontos. Então, isso aqui é um exemplo de uma cidade que tem o sistema em funcionamento. Processamento. Algoritmos de controle, compressão, segurança, criptografia, codificação e correção de erro. Então você viu que é uma área grande que tem área para qualquer atuação. Bem, as conclusões. As RSSF têm um grande potencial econômico.
prometem transformar nossas vidas e colocar muitos desafios na construção do sistema. Aplicações que dependem de dados de regiões de difícil acesso ou perigosas, até aplicações que monitoram parâmetros biológicos do nosso organismo, dependem fundamentalmente de uma rede de sensores sem fio. Essas redes devem se popularizar à medida que o hardware utilizado tenha maior capacidade e seja mais barato. Antigamente, quando você pensava em fazer um projeto usando esse sistema, você já não fazia porque era muito caro. Hoje não, hoje já é acessível para o estudante estar comprando esses equipamentos para desenvolver os seus próprios projetos. Não é tão barato, mas está mais barato que antigamente. Hoje, para você montar um sistema, você vai gastar aí uns R$800, você consegue montar um sistema com pelo menos 2 sensores sem fio. No entanto, a energia deve ser ainda o problema fundamental. Como eu disse, é a alimentação dos seus sensores que é o seu problema. Então aí você vai verificar. Se você vai fazer a coleta uma vez por dia, você vai gastar pouca energia. Beleza, você pode fazer um sistema com uma bateria pequena. Mas agora você vai coletar dados de 1 em 1 hora, você já vai precisar de uma bateria maior, ou pensar de um sistema de alimentar, um sistema de energia para alimentar. RSFFs tratam de novos conceitos e problemas. Alguns tais como localização, desenvolvimento, rastreamento são alguns fundamentais, em que muitas aplicações dependem para obter a informação necessária. Eu vou falar um pouco do XBee. O XBee, nessa área, ele domina. Você consegue fazer sistema de rastreamento. Foi um projeto que nós fizemos. Montamos um kit, colocamos no carro de uma pessoa que ela não sabia, e a gente monitorou o carro dessa pessoa por 24 horas. E isso com uma bateria pequenininha, mandando informação, se eu não me engano, era de 1 em 1 minuto. A gente recebia informação dessa pessoa estava. Então, tipo, um sistema que não foi caro, tipo, acho que R$450, você consegue montar um hardware disso e colocar para funcionar. Então, a gente monitorou aonde essa pessoa foi, quanto tempo ela ficou parada, tipo, ela chegou em casa, por exemplo, 10 horas, e ela saiu 6 horas da manhã, porque o ponto ficou mostrando sempre no mesmo lugar. Então, tem essa para rastreamento, tem para envio de informações de sensores, igual eu falei. Você pode colocar umidade de solo na agricultura, para verificar se uma área está sendo irrigada ou não, ou se ela está precisando de irrigação. Ou seja, vai economizar dinheiro, porque você não vai irrigar uma área que não precisa. Então você não vai gastar água, que já é uma coisa bacana, né? Ficar jogando água fora, porque a água na verdade é dinheiro. Porque o pessoal que trabalha com agricultura, eles pagam uma água mais caro, né? Então existem várias áreas que você pode trabalhar. Na segurança também, detector de movimento, de presença. Você pode mandar informação para o seu celular, se você estiver uma área residencial. Então você consegue mandar essas informações em tempo real para o seu celular ou para algum sistema que tinha um banco de dados. Quero aproveitar e fazer um convite para todo mundo. A gente vai estar organizando um evento daqui 2 semanas, que é o Arduino Day Cuiabá. A gente vai organizar ele na Univag. O endereço para ver mais informações. Então, esse evento ocorre em várias cidades do Brasil e do mundo. E Mato Grosso vai ocorrer em 3 lugares. Vai ser Cuiabá, Rondonópolis, e agora outra que eu vou me perder. Não. Não vou lembrar. Mas é também perto, não é tão longe. Então, em Mato Grosso até agora são 3 cidades que vão sediar o Arduino Day. Bem, a maioria dos projetos que eu falei está no canal do YouTube, se vocês quiserem visitar, conversar com a gente. E agradeço a presença de todos.